Das profundezas do oceano, emerge uma criança da espécie dos sereianos, encontrando-se de repente em uma cidade onde os humanos acreditam que todos de sua espécie são monstros marinhos perigosos. Agora, ele se vê forçado a lutar pela própria sobrevivência contra caçadores implacáveis. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos! Numa pequena cidade pesqueira chamada Porto Rosso, nas costas da Itália, as pessoas compartilham lendas sobre monstros marinhos. Enquanto alguns evitam as áreas onde essas criaturas são avistadas, gerações de pescadores caçam os humanoides marinhos, sem terem ideia do que os humanos realmente pensam sobre a espécie deles. No entanto, sua mãe o proíbe estritamente de ter qualquer contato com os humanos. Aproveitando as saídas para pastorear, Luca busca por objetos perdidos da civilização. Certo dia, enquanto procura por itens em uma fenda marítima, Luca é avistado por um mergulhador. Ele tenta se esconder, mas acaba encurralado entre as rochas, alcançado pelo perseguidor. Para seu alívio, descobre que o sujeito no escafandro não é humano, mas sim Alberto, um ser da mesma espécie. Depois de revelar sua identidade, Alberto recolhe os objetos humanos e parte nadando em direção a uma ilha próxima, curioso para descobrir os planos do garoto. Luca fica muito surpreso quando vê Alberto saindo da água e virando humano. Ele nem sabia que isso podia acontecer. Alberto, todo empolgado, puxa Luca para fora da água para mostrar que ele também consegue ser humano na Terra. Luca, que nunca viu isso antes, fica meio desesperado, sem entender como pode parecer gente. Alberto tenta acalmar ele, mas o Luca decide voltar para a água e esquecer isso. Depois de passar a noite pensando na Terra, Luca volta para a ilha no dia seguinte. Ele tenta coragem para sair da água por vontade própria pela primeira vez. Luca, todo atrapalhado fora da água, tem dificuldade para ficar de pé, mas com a ajuda de Alberto, ele consegue. Finalmente na Terra, Alberto conta que o pai dele está viajando e eles estão sozinhos. Ele mostra para Luca coisas de humanos, mas o que mais encanta Luca é um panfleto da Vespa, a moto dos sonhos deles. Como não tem dinheiro para comprar uma, Alberto e Luca decidem construir a própria Vespa com lixo que encontram no oceano. Depois de um tempão trabalhando, conseguem montar uma Vespa incrível. Mas olha só, o Luca fica na superfície por um tempão e tem que correr para chegar em casa. No dia seguinte, os dois amigos se encontram de novo e decidem testar a Vespa deles. Só que, enquanto o Alberto está descendo a colina, a moto desmonta em 1000 pedaços. Por pouco ele não se esborracha todo no chão, mas consegue correr até cair na água. Com a primeira moto toda quebrada, os dois passam cada vez mais tempo fora da água, tentando melhorar a Vespa deles, fazendo testes e ficando bem amigos. Com mais uma moto prontinha, eles têm a ideia de descer a colina juntos, usando uma tartaruga como apoio na rampa. E, por muito pouco, não viram uma panqueca nas rochas. Os pais do Luca descobrem que ele está indo para a superfície, decidem mandar ele pro mar abissal, para morar com um tio meio esquisito, que tem a pele transparente e deixa os órgãos à mostra. Luca vai até a ilha contar pro Alberto sobre a briga que teve com os pais. Depois de uma rápida conversa, eles decidem fugir para Porto Rosso. Nadam até a praia e usam um barco naufragado para entrar na cidade sem serem vistos. Na praça, ao ver uns pescadores com ganchos e peixes, Luca fica assustado, mas Alberto o acalma. Passando por eles, vem um cara chegando com uma Vespa e decidem ir falar com ele. Só que aí um grupo de crianças pede para eles chutarem a bola de volta. Luca, que nunca jogou futebol, dá um chute sem querer na Vespa de Hércules, um homem presunçoso. Hércules fica furioso, faz bullying com os garotos e tenta enfiar a cabeça de Luca na fonte, quase revelando sua verdadeira forma. Aí, aparece Júlia, salva Luca no último segundo e leva os amigos para longe na bicicleta. Olha só, teve um triatlo onde os competidores nadavam, comiam macarrão e pedalavam pela cidade. A Júlia estava determinada a ganhar do Hércules. Depois de 2 derrotas, o Luca tem a ideia de formarem uma equipe e convida a Júlia para se juntar a eles, formando um trio oficial. Júlia faz uns testes para ver, assim, o Luca pedala, o Alberto compete na comida, e as funções ficam definidas. A Júlia leva os garotos para casa e apresenta eles pro pai, o Máximo, um pescador que vive caçando monstros marinhos. Mas, Luca se assusta e acaba cuspindo água na cara do Alberto,
que se transforma na frente de todos. Enquanto jantam, a Júlia conta pro pai que formaram uma equipe e pede dinheiro para inscrição, mas o Máximo diz que está pescando pouco e não pode ajudar. Aí, o Alberto e o Luca se oferecem para ajudar na pescaria, já que sabem tudo sobre os peixes da região. Na manhã seguinte, enquanto a Júlia treina, a dupla de amigos sai com o Máximo para pescar num lugar quase sem peixes. Depois de uma briga com um gato, o Luca diz pro pescador que aquele lugar é um cemitério mal assombrado e que os peixes evitam a região. Então, o Alberto mostra um lugar ótimo para pescar, e seguindo as dicas deles, o Máximo enche o barco de peixes. Depois da pescaria, Luca, Alberto e Júlia correm para se inscrever na Copa. Mas aí o Hércules aparece com os caras e rouba o dinheiro deles para pagar a inscrição. O Alberto desafia o Hércules para uma luta, mas a Júlia e o Luca começam a provocar, zoando o bigodinho dele. Aí, o Hércules devolve o dinheiro pro Luca, e eles se inscrevem. Com essa etapa concluída, o trio começa a treinar. Enquanto a Júlia nada, o Hércules tenta quebrar o barco deles acelerando na direção deles. O Guido vira o motor no último segundo para evitar a batida, mas o jato d'água molha o rosto do Alberto, fazendo ele virar sereia. A Júlia reclama com o Hércules, e o Luca tenta cobrir o amigo com uma toalha, mas acaba derrubando ele na água sem querer. O Hércules vê a cauda do Alberto. Ao mesmo tempo, os pais do Luca notam que ele sumiu e vão para Porto Rosso procurar ele. Só que como nunca viram ele na forma humana, não reconhecem o próprio filho e fazem uma confusão na cidade, empurrando crianças no mar, derrubando na fonte e jogando futebol. Quase descobertos, os garotos voltam para casa da Júlia. Mas o Máximo aparece e chama o Alberto para ajudar com a rede, deixando o Luca e a Júlia sozinhos. Os dois começam a conversar, e a Júlia fala sobre a escola. Percebendo que o Luca curte astronomia, ela decide levar ele para ver as estrelas num telescópio. Lá, eles observam o sistema solar e as estrelas. No quarto dela, a Júlia mostra os livros pro Luca, que fica empolgado e querendo ir para a escola e estudar mais. Ele pede o livro de astronomia emprestado, mas a Júlia decide dar de presente. Vendo a Júlia no chão, em vez de fugir, os garotos decidem voltar para ajudar. Nesse momento, o Alberto volta e, com ciúmes de ver o Luca e a Júlia se aproximando, chama o amigo para sair. Eles passeiam pela cidade até chegarem na concessionária onde está a tão sonhada Vespa. No caminho, o Luca conta pro Alberto sobre suas descobertas e diz que as estrelas são, na verdade, enormes bolas de fogo e não anchovas como eles pensavam. O Luca tá empolgado contando sobre suas descobertas, mas o Alberto, com ciúmes, menospreza tudo e muda de assunto para falar da Vespa dele. O Luca acha que a escola seria mais legal que uma moto, mas o Alberto desencoraja, dizendo que ele nunca seria aceito na escola por ser metade peixe. Aí, o Hércules chega jogando um arpão na direção deles, manda os amigos segurarem o Alberto e acertam os socos nele. O Luca pega o arpão e ameaça machucar os caras se não pararem, conseguindo que soltem o Alberto. Eles correm de volta para casa da Júlia, onde dormem em segurança. Nos dias seguintes, eles treinam cada vez mais. O Luca melhora sua pedalada, subindo ladeiras e carregando coisas pesadas sem suar. Mas conforme os dias passam, o Luca e a Júlia ficam mais próximos, estudando ciências como zoologia e astronomia. O Alberto se sente deixado de lado e fica muito enciumado. Faltando 2 dias pro triatlo, o Luca sai com a bicicleta levando o Alberto e a Júlia para treinar. Mas olha só, o Luca passa pela praça e encontra os pais na fonte. Para evitar eles, pega um atalho que leva direto pro topo da colina. Lá, a Júlia mostra o trem que vai para Gênova, onde fica a escola dela, e o Luca pergunta se poderia ir estudar também. O Alberto, furioso com a ideia do amigo ir embora, corta a conversa e manda o Luca descer. Vendo que o Luca tá com medo de descer a colina íngreme, a Júlia tenta tranquilizar ele, mas o Alberto interrompe de novo. Ele sobe na bicicleta e desce a montanha a toda velocidade, quase atropelando gente e caindo direto no mar para sair sem ser visto. Eles nadam até uma praia deserta, e o Luca, totalmente furioso, começa a brigar com o Alberto, levando a uma discussão geral. Nesse momento, a Júlia finalmente encontra os dois,
e o Luca decide pedir para ir para a escola. Junto com ela, numa atitude totalmente egoísta, o Alberto mostra que é um ser humano, tentando assustar a Júlia. Mas o Luca finge não saber de nada, grita pedindo ajuda para lidar com o monstro marinho. Chegando em casa, o Luca entra em pânico, pensando no que pode acontecer com o Alberto e tentando acalmar ele. A Júlia joga água no Luca, descobrindo que ele também é um ser humano com sonhos arruinados. Então, o Luca decide nadar até a ilha, onde encontra a torre toda destruída e o Alberto muito chateado no topo, observando a bagunça. O Luca acha umas marcas na parede e, ao conversar com o Alberto, descobre que era a contagem de dias desde que o pai dele foi embora. Ou seja, o Alberto ficou sozinho na ilha por vários anos até o Luca aparecer, tentando. O Luca decide voltar para a cidade e competir sozinho na manhã seguinte. Como não pode se molhar, ele coloca o escafandro antigo e vai para a linha de largada. O Hércules, desonesto como sempre, aproveita que a corrida ainda não começou e besunta o titio de azeite de oliva para ele deslizar melhor na água e chegar em primeiro. No meio do percurso, as anchovas são atraídas pelo óleo, começam a pinicar o corpo do titio, e ele desacelera, ficando em último enquanto os outros nadam. O Luca anda pelo fundo do oceano com o escafandro, mas a pressão quebra o vidro, vazando água pela rachadura. Quando sai da água, ele tenta esconder o rosto para ninguém ver a forma de monstro marinho, mas o Hércules põe o pé na frente dele, fazendo o Luca cair e perder a máscara. Mesmo assim, ele consegue esconder a aparência. Chegando na fase do macarrão, o Luca tem dificuldade, já que nunca usou um garfo antes. A Júlia, que está em primeiro lugar, decide ajudar ele, que está em último. Então, o titio finalmente chega na praia, e o Guido assume a disputa do macarrão, comendo o mais rápido que pode. Mas, vendo que a Júlia já foi para a bicicleta, o Hércules trapaceia de novo, pegando o macarrão com a mão e enfiando tudo na boca do titio. Depois de comer, o Luca, que está em último, finalmente chega na parte da pedalada, que ele treinou bastante. Mesmo fáceis. Quando o Luca está chegando no topo, começa a chover. Sem poder se molhar, ele se esconde embaixo de uma cobertura, perdendo a vantagem pro Hércules. Nesse momento, o Alberto chega com um guarda-chuva para ajudar o amigo. Mas, ao ver ele, o Hércules começa a pedalar na direção do Alberto, acerta uma bicuda na costela dele, derruba o guarda-chuva e revela a verdadeira forma do Alberto. Conforme as gotas vão caindo, o Hércules descobre que o Alberto é um monstro marinho, decide voltar e joga uma rede nele para tentar capturar e ganhar a recompensa. Vendo o amigo em perigo, o Luca sai da cobertura e começa a pedalar para salvar o Alberto, revelando para todo mundo que ele também é um monstro marinho. Olha só, o Luca coloca o Alberto na garupa, e os dois começam a descer a montanha, sendo perseguidos pelo Hércules e pela Júlia. Na descida, o Hércules tenta acertar o arpão nos garotos várias vezes. Ao perceber que é questão de tempo até os amigos serem pegos, a Júlia decide se jogar em cima do Hércules, fazendo ele cair e desmontar com a bicicleta. A população toda começa a cercar, inclusive o Hércules. Mas quando percebe que os monstros estão tentando ajudar a filha, o Máximo nota que são o Luca e o Alberto, e decide defendê-los, declarando que eles são os vencedores por terem cruzado a linha de chegada primeiro. Mas o Hércules não aceita, dizendo que eles nem são humanos. A juíza fala que tecnicamente eles cruzaram a linha primeiro, então são sim os vencedores. Ainda assim, o Hércules quer pegá-los pela recompensa. Mas quando vê o Máximo ao lado dos garotos, todos os caçadores decidem deixá-los em paz, deixando o Hércules sozinho e rejeitado até pelo Guido e pelo titio. Nesse momento, os pais do Luca finalmente o reencontram. Depois de tanto tempo, só para ver o Luca sendo premiado pelos humanos. Como o dinheiro da premiação não é tanto quanto esperavam, o Luca e o Alberto compram uma Vespa antiga caindo aos pedaços para andar pela cidade. Mas como as férias estão acabando, a Júlia precisa voltar para casa da mãe em Gênova e para a escola na estação de trem. Os garotos vão se despedir da amiga, e depois que ela entra no trem, o Alberto conta pro Luca que vendeu a Vespa para comprar uma passagem para Gênova e assim poder estudar. Nesse momento, os pais do Luca chegam com a mala dele, dizendo que já está tudo confirmado e que ele ficará na casa da mãe da Júlia. O Luca chama o Alberto para entrar no trem e ir para Gênova, mas o garoto decide ficar morando com o Máximo para ajudá-lo na pescaria.
Depois de uma despedida extremamente emocionante, o Luca entra no trem e parte para Gênova para realizar o sonho de conhecer a escola junto com a Giulia. E assim encerram as aventuras de Luca, Alberto e Giulia por Porto Rosso. E vocês, o que fariam se fossem sereianos se escondendo dos humanos na... Se você gostou dessa aventura, não se esqueça de nos seguir para mais histórias emocionantes. Compartilhe essa experiência incrível com seus amigos e embarque conosco em novas aventuras. Até a próxima!